Fala pessoal do Grupo Redraw, tudo bem? Aqui quem tá falando é Gustavo Collin e hoje a gente vai trazer um pouco mais das novidades do SolidWorks 2016, mas dessa vez vamos focar na área dos esboços. Quem aqui nunca trabalhou com esboço, né? A gente tem aí 80% basicamente de recursos que fazem uso de esboços de alguma forma, alguns até mais de um. Então a gente tem umas novidades bem interessantes nessa área que vão otimizar o trabalho aí na hora de criar e também na hora de modificar, fazer uma edição nesse esboço aí. Então vamos ver as novidades da versão 2016 na área dos esboços. Então pessoal, a gente tem aqui nessa área de esboços do SolidWorks algumas novidades bem interessantes. Eu vou editar esse esboço aqui do meu recurso. E até as versões anteriores a gente tinha a opção de ocultar aqui no meu ambiente gráfico as relações de esboço que a gente tinha aqui. Por quê? Porque isso, às vezes, dependendo da geometria, poluía muito a minha tela e eu não conseguia trabalhar direito. Às vezes pegava alguma entidade que eu não queria, enfim. Agora, além das relações de esboço, a gente tem a opção de ocultar também as dimensões do esboço. Então, no momento que eu faço isso, eu tenho um ambiente muito limpo e muito fácil de trabalhar. Não tem mais conflito entre linhas e dimensões e eu consigo fazer as modificações que eu necessito aqui no meu esboço. Outra coisa bacana é a seleção do ponto médio. Antes eu precisava dar um clique com o botão direito, procurar lá a opção selecionar ponto médio. Agora não. No momento que eu aponto para a minha linha, notem que o meu ponto médio ele já salta ali como uma relação, uma entidade que eu posso selecionar automaticamente. Então no momento que eu seleciono ela, ó, simples cliques eu consigo adicionar uma relação naquele ponto médio. Então está muito mais rápido de selecionar essa entidade no esboço agora. Outra coisa bacana é o seguinte, deixa eu apagar aqui. No momento que eu quero fazer uma modificação numa área do meu esboço, por exemplo, aqui nessa linha, eu quero adicionar, às vezes, duas ou mais relações para aquela entidade, ou fazer mais operações com aquela seleção que eu fiz. Por exemplo, eu quero botar uma relação de horizontal, mas se eu quisesse fazer uma outra operação, eu teria que selecionar a linha de novo, porque até a versão anterior, essa caixa de ferramenta de contexto ela desaparecia. Agora não, ela está persistente. No momento que eu faço uma seleção, a minha tela permanece aberta, habilitada, para mim poder continuar trabalhando. E outra coisa bacana é o seguinte, eu não preciso mais correr lá no canto superior para buscar a ferramenta de dimensão para fazer o dimensionamento dessa entidade. Ela já vai aparecer para mim aqui na minha caixa de ferramenta de contexto. Ó. Então no momento que eu seleciono ali, eu consigo colocar uma dimensão automaticamente. Ó. Por exemplo, selecionei essas duas aqui, quero botar uma inclinação aqui, eu consigo. Ó. Então está muito mais fácil, eu não preciso... Vou diminuir, que nem eu falei no vídeo anterior, da parte de interface lá, eu vou diminuir a minha corrida com o mouse, eu vou ganhar alguns segundos interessantes no final do dia trabalhando dessa forma, né? Então está muito mais ao alcance do cursor do mouse essas ferramentas. Outra coisa bacana que a gente tem aqui é o seguinte, a Solid trouxe lá do ambiente 3D aqui para o ambiente 2D a ferramenta Instant 2D, ó. Então a gente vai ter as mesmas opções de modificações que a gente tinha lá no 3D, aqui no 2D. Por exemplo, se eu quero fazer uma edição de uma dimensão, um simples clique na dimensão, no valor dela ali, eu vou conseguir fazer essa alteração automaticamente. E também a gente tem, assim como no ambiente 3D, essas esferas aqui, onde eu consigo fazer a movimentação direta através da dimensão, né, através da cota ali, e também posso fazer o uso da escala. Ó. Então, se eu quero fazer uma dimensão com valor exato, simplesmente arrasto aqui e eu consigo editar o meu esboço de uma maneira muito mais rápida. Outra coisa bacana é o seguinte, vou vir aqui, vou adicionar um esboço aqui nessa minha região, eu quero adicionar uma furação, uma furação para um flange. Então eu vou dimensionar aqui, 155, vou tornar essa minha entidade uma geometria de construção, e a gente tem a ferramenta aqui ó, de segmentar, ela já existia na versão anterior, só que ela foi otimizada aqui nessa versão 2016.
Então eu vou selecionar essa entidade que eu quero segmentar. O Solid vai me perguntar quantas entidades eu quero nesse esboço, se eu quero 6 pontos ou 6 segmentos de esboço, tem essa opção. Vou dar um OK. Notem que esses pontos que eu criei, eles têm um vínculo entre si. Então eu vou botar aqui que eu quero posicionado dessa forma. E se eu quiser depois fazer uma alteração, eu consigo. Eu posso vir aqui em um dos pontos e vou vir a opção aqui, ó, editar pontos de segmento. Então ele está uma ferramenta agora totalmente customizável. Eu consigo fazer modificações a qualquer momento depois que eu concluir minha geometria. Então fica muito mais fácil aí de trabalhar nessa área de segmentos. Outra coisa bacana que a gente tem aqui, que às vezes gerava um pouquinho de trabalho na hora de fazer alguma modificação dentro do SolidWorks. Deixa eu editar esse meu esboço aqui. Dá um exemplo bem simples para vocês. Se eu quisesse separar esta linha que eu estou apontando aqui, eu quero tirar o vínculo aqui do centro desse círculo. Eu precisaria deletar essa linha e refazê-la. Agora não. Se eu selecionar a linha com o botão direito, eu tenho a opção, ó, separar segmento ao arrastar. Então, no momento que eu ativei ela, eu consigo simplesmente arrastar ela sem ter que refazer a entidade. Então fica muito mais fácil de editar o meu esboço, eu não preciso mais reconstruir geometrias que eu já criei. Então, no momento que eu ativo essa opção, fica muito mais fácil de fazer qualquer modificação dentro do meu esboço. E para fechar aqui, eu vou trazer uma novidade interessante que a gente tem aqui, uma ferramenta que foi otimizada, que a gente tem que já existe dentro do SolidWorks, mas ela foi melhorada, é a seguinte, a questão de offset. Quantas vezes a gente já não teve que refazer um offset porque ele foi, por descuido, para o lado errado, né? Então, eu quero fazer um offset dessa geometria aqui, certo? Fazer um offset de 3 milímetros. E por descuido, fiz para o lado errado. E agora? Vou apagar? Não precisa mais. Duplo clique na dimensão, ó, eu consigo inverter o lado do meu offset. Então está muito mais rápido e muito mais fácil de fazer qualquer modificação aí na parte de offset. E uma ferramenta que também foi otimizada e que às vezes gerava um pouquinho de conflito na hora de trabalhar é o seguinte, a ferramenta que me fugiu o nome agora, mas ela está aqui, de converter entidades. Então, se eu selecionasse uma face para converter entidades, o SolidWorks entendia apenas o perímetro externo dessa face, ele não considerava os loops internos. Agora não. No momento que eu seleciono uma face para fazer a conversão de entidades, o Solid me pergunta, ó, se eu quero selecionar loops internos. Então, vou selecionar loops internos aqui. E o SolidWorks vai selecionar cada loop interno que eu tenho nessa face. Então eu vou confirmar que eu também quero essa seleção e vou converter a parte externa. Então eu consigo agora criar um offset, criar um esboço exatamente da face que eu selecionei, não apenas mais dos loops externos. E eu consigo, por exemplo, criar aqui uma vedação, se eu quisesse fazer criar uma geometria para fazer uma peça de vedação, eu consigo capturar todos esses loops aqui para fazer essa minha peça nova. Então, essas ferramentas do esboço aí vão agilizar o processo na hora de criar e também de modificar o meu esboço. Era isso então, pessoal, mais um videozinho para você sobre as novidades do SolidWorks 2016. Em breve a gente vai trazer mais novidades interessantes, a gente tem ainda muita coisa para mostrar para vocês, a gente selecionou as principais, as que trouxeram mais impacto no trabalho durante o dia aí, fazendo uso do SolidWorks, e em breve essas novidades vão estar no canal lá para vocês. Então eu peço que acessem o nosso blog,
Curtam nossa página no Facebook e inscrevam-se no nosso canal no YouTube para ficarem por dentro dessas novidades aí. Quando a gente postar, já vai cair para vocês, vocês vão poder ver em primeira mão essas novidades e outros vídeos que o pessoal do Grupo Reddraw está gravando para vocês. Então tá, pessoal, um grande abraço, falou!